Infelizmente, mais é tarde que eu não divulgar. esqueci de onde eu vim, eu sei como é. Mas Vossa Excelência não é mais. Senhores ministros, antes de suspender os trabalhos, Registro que esta é a última sessão plenária da qual participa o doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, na condição de Procurador-Geral da República. Amanhã termina o segundo mandato de Sua Excelência à frente do Ministério Público Federal. Seguindo a tradição desta corte, desejo prestar as devidas homenagens pela atuação de Sua Excelência no plenário do Supremo Tribunal Federal. No regime democrático em que vivemos, a atuação do Ministério Público é essencial para o bom funcionamento das instituições democráticas. O Dr. Roberto Gurgel exerceu com brilho e dedicação o seu mandato perante o plenário desta Corte, onde já atuava como vice-procuradora-geral da República desde 2005. Está correto? A independência do Ministério Público é fundamental para todas as nossas instituições democráticas. Ao dizê-lo, a Constituição Federal de 88 ampliou as atribuições do parquê, incumbiu ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público promove a cidadania, atuando como elemento de ligação entre a sociedade e o Estado, para proteger o patrimônio público e social, bem como zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados pela nossa Constituição. Durante a sua atuação, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, sempre exerceu suas funções com sobriedade, retidão e espírito público, virtudes que sempre o guiaram em suas atividades perante esta Corte, como chefe do Ministério Público. Sua atuação no exercício desse alto cargo reflete o contínuo trabalho na defesa da independência e da autonomia funcionais do Ministério Público Federal. Cabe aqui recordar que, desde os primórdios da nova ordem democrática, Sua Excelência já atuava em defesa da independência funcional do Ministério Público, quando acompanhou os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração do projeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União, à época, por meio da Associação Nacional dos Procuradores da República. Cumprimentando Sua Excelência pela atuação independente, pelo brilho e honradez com que sempre exerceu as suas atribuições nesta casa, expresso sinceros votos de felicidades e contínuo sucesso em suas atividades profissionais. Agradeço ao doutor Gurgel. Passo a palavra ao nosso decano, o ministro Celso de Mello. Senhor presidente, como destacado por Vossa Excelência, esta é a última sessão de que participa perante o plenário do Supremo Tribunal Federal, como Procurador-Geral da República e chefe do Ministério Público da União, o eminente Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Desejo registrar esse evento, senhor presidente, pois é justo que se reconheça a atuação independente, a atuação qualificada e a atuação serena do eminente senhor Procurador-Geral da República, Dr. Gurgel, que exerceu a chefia do Ministério Público da União com dignidade, com talento e com grande competência. Na realidade, senhor presidente, senhores ministros, o Dr. Gurgel, no desempenho de suas atribuições como Procurador-Geral da República, revelou o significado que deve ter para a vida do país e para a vida de seus cidadãos, bem assim para a preservação da integridade do regime democrático, a prática responsável e independente das altíssimas funções institucionais do Ministério Público. Ninguém desconhece que o Ministério Público, com a reconstrução da ordem constitucional em nosso país, emergiu sob o signo da legitimidade democrática. Ampliaram-se-lhe
as atribuições, dilatou-se-lhe a competência, reformulou-se-lhe a fisionomia institucional, conferiram-se-lhe os meios necessários à consecução de sua destinação constitucional. Atendeu-se, finalmente, à antiga e justa reivindicação da própria sociedade civil. O eminente Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, soube permanecer fiel à realização dos altos objetivos que conferem ao Ministério Público uma condição singular na organização e na estrutura do poder. Sabemos, senhor presidente, sabemos, senhores ministros, que regimes autocráticos, que governantes ímprobos e que cidadãos corruptos temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político quanto do poder econômico e social, o Ministério Público tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo às leis e à Constituição da República revelam-se dignos de sua proteção institucional. É preciso não desconsiderar as lições da história, senhor presidente. É preciso reconhecer que um Ministério Público independente e consciente de sua missão histórica e do papel institucional que lhe cabe desempenhar, sem tergiversações, no seio de uma sociedade aberta e democrática, constitui a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da ampliação do espaço em que florescem as liberdades fundamentais e do prevalecimento da supremacia do interesse social, especialmente em um país em que ainda, lamentavelmente, se evidenciam relações antagônicas e conflituosas que tendem a patrimonializar a coisa pública, confundindo-a com a esfera privada de terceiros, ou que submetem pessoas indefesas ao arbítrio do Estado onipotente, ou que expõem essa massa enorme de explorados e despossuídos à avidez predatória daqueles que criminosamente desprezam com insensível desrespeito às leis, à consciência moral, à solidariedade social e à Constituição, os valores básicos sobre os quais se funda qualquer sociedade digna, justa e fraterna. Um Ministério Público forte e independente, consciente da alta responsabilidade institucional que lhe foi outorgada pela vontade soberana do povo, reunido em Assembleia Nacional Constituinte. Eis, senhores ministros, o significativo legado que o eminente Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, deixa a essa notável instituição da República e aos cidadãos desse país, pois, insista-se, o Ministério Público representa o órgão especialmente incumbido pela própria Constituição de impedir que o abuso de poder, que a prepotência dos governantes, que o desrespeito às liberdades públicas, que a transgressão ao princípio da moralidade administrativa e que a ofensa aos postulados estruturadores do Estado Democrático de Direito culminem por gerar inadmissíveis retrocessos incompatíveis com o espírito republicano e com a prática legítima do regime democrático.
Por tudo que venho de referir, senhor presidente, senhores ministros, é que desejo saudar, por sua importantíssima atuação como Procurador-Geral da República, o eminente Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, dizendo a Sua Excelência da honra e do privilégio de havê-lo tido nesta Suprema Corte como chefe do Ministério Público da União. Para falar em nome dos advogados, concedo a palavra ao doutor Marcelo Leonardo. Senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, caríssimo Procurador-Geral da República, por delegação espontânea dos colegas que estão presentes nesta sessão, coube a mim a agradável tarefa de, em nome da classe dos advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil, de que sou membro honorário vitalício, por ter sido presidente da seccional de Minas Gerais, manifestar a Vossa Excelência a admiração e o respeito dos colegas advogados pelo trabalho desenvolvido por Vossa Excelência à frente da Procuradoria-Geral da República. Não me cabe aqui ressaltar a grandeza da instituição do Ministério Público, porque isso já foi feito com brilhantismo invulgar pelo eminente decano deste tribunal, e sabemos nós, estudiosos do direito processual penal no Brasil, que a instituição, sem dúvida, que mais cresceu a partir da Constituição de 1988 foi, sem dúvida, o Ministério Público, e isto é muito importante para a sociedade brasileira. Mas quero falar como advogado que tive Vossa Excelência como ex-adverso, para ressaltar que Vossa Excelência, com a firmeza própria do seu caráter, desenvolveu com brilhantismo as suas funções em todas as oportunidades, mas não impediu isto. Que Vossa Excelência fosse afável, educado, atencioso com os advogados, pudesse nos receber em seu gabinete sem nenhuma dificuldade, demonstrando que entre eventuais ex-adversos não há qualquer problema, nós somos todos profissionais. Desejo a Vossa Excelência uma continuidade na vida profissional, não é? Deixa apenas um mandato que ora termina, e saúdo a Vossa Excelência e a sua esposa, a doutora Cláudia, desejando-lhe sempre muitas felicidades. Agradeço ao doutor Marcelo Leonardo. Palavra, doutor Gurgel. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados. O momento é, para mim, de muita emoção. Aqui passei no plenário do Supremo Tribunal Federal 8 anos. Como já assinalou o presidente Joaquim Barbosa, aqui estive 4 anos como vice-procurador-geral da República, na gestão do querido colega Antônio Fernando, e 4 anos como procurador-geral da República. 8 anos em que tive o privilégio, grande privilégio, de acompanhar os trabalhos do Supremo Tribunal Federal desta cadeira. Esta cadeira ocupada ao longo da história por eminentes juristas, a quem reverencio nesta oportunidade. Período em que pude testemunhar decisões de notável, de imensa relevância para cada cidadão brasileiro e para toda a nação brasileira. Mais do que isso, pude testemunhar a dedicação e o empenho de cada ministra, para enfrentar o desafio formidável de um volume de feitos invencível e absolutamente incompatível com uma Corte Suprema. 8 anos especialmente ricos em momentos marcantes para o direito brasileiro, para a história brasileira, quando o Supremo Tribunal Federal, quando Vossas Excelências, em variados temas,
ousaram afirmar e consagrar novas ideias, algumas capazes de contribuir para proporcionar ao país novos tempos. Senhor Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, recebo as palavras excessiva e exageradamente generosas com que me distinguiram Vossa Excelência, Senhor Presidente, o eminente decano, ministro Celso de Mello, os demais eminentes ministros da Corte e o eminente Dr. Marcelo Leonardo, como tributo ao Ministério Público, instituição que venero e de que muito me orgulho. Constituiu honra imensa representar a instituição perante essa Suprema Corte e privilégio precioso e inesquecível a convivência com Vossas Excelências, senhoras e senhores ministros, e com os seus eminentes antecessores com quem tive a oportunidade de atuar. Como também foi grande honra a convivência com os advogados que militam no Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência, Dr. Marcelo, tão bem simboliza. A advocacia, como sempre repito, é não apenas no texto constitucional, mas, concretamente, essencial em termos práticos e absolutos à função jurisdicional do Estado e à própria cidadania. Encerro agradecendo as atenções que sempre me dispensaram os estimados servidores da Casa, exemplares na dedicação à causa da justiça. Enfim, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, servidores, muito obrigado a todos por tudo. Está encerrado.